Olá, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Saudades desse momento, né, dessa nossa devocional, do nosso encontro diário. Ontem não foi possível realizar a nossa devocional em virtude do falecimento, né, da Mônica, nossa querida irmã. E então não foi possível realizar a nossa live de ontem. Mas hoje nós estamos aqui, né, nessa oportunidade, nesse dia 19 de junho, para a gente meditar sobre a palavra do Senhor. E o texto de hoje, que nós vamos ler, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 a 22, que fala assim, ó. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Essa é uma das passagens mais bonitas. É claro que a Bíblia toda é muito cheia de coisas, de passagens bonitas, né? Mas é uma das pinturas mais bonitas que a gente tem, essa pintura onde Jesus se manifesta no meio dos seus discípulos. Eu fico imaginando essa cena, eles estavam numa casa, com tudo fechado, com as portas trancadas, eles estavam com medo dos judeus, eles estavam consternados, né, com o coração pequenininho, que a gente fica com o coração pequenininho, e eles estavam sentindo uma frustração. O medo dos judeus que eles estavam sentindo é porque eles eram discípulos de Jesus, e aí os judeus começaram uma perseguição com relação aos discípulos de Jesus. Começaram matando o próprio Jesus e ameaçando Pedro e indo atrás de outros irmãos, né? Então eles ficaram com medo porque eles haviam comprado uma briga e eles não iam dar conta dessa briga no futuro. Então esse era o medo deles, medo dessa perseguição. Também havia frustração no coração deles. A frustração que estava no coração deles dizia respeito ao fato deles acharem que Jesus morreu. Não era essa a palavra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles falaram, nossa, Jesus morreu. Que frustração. Porque a gente pensava que ele ia restaurar Israel. E a gente pensava que era nesse tempo que a nossa nação ia tomar uma nova vida, ia ter um status de nação genuína, com um rei sentado no trono, nos governando, mas agora ele morreu. Era essa a conversa entre os dois discípulos a caminho de Emaús, e era esse o pensamento geral de todos os apóstolos que estavam reunidos ali, todos os discípulos que estavam reunidos ali. E havia também no coração dele consternação, no coração desses homens, né? Sobre a ressurreição, volto a falar daqui a pouco, mas havia consternação também no coração deles. O que é consternação? É aquele sentimento de angústia, que o coração fica pequeno, como o nosso está pequeno. Ontem nós sepultamos a nossa irmã Mônica, e como o nosso coração está pequeno. Como o nosso coração tem ficado pequeno, consternado já de uns bons anos para cá, pelo menos 2018, 2017 para cá, vira e mexe, a gente tem que juntar os cacos e recomeçar, porque Deus está arrebatando o seu povo, Deus está arrebatando do meio de nós alguns irmãos que ele considera já estarem preparados para esse momento, né? Mas a gente fica com o coração pequenininho, a gente fica consternado. E era assim que os discípulos estavam. Jesus tinha morrido. Aquele Jesus que estava com eles, aquele Jesus que falava coisas maravilhosas, que fazia coisas maravilhosas, esses homens, especificamente esses que estavam aqui reunidos, eles não se beneficiaram de curas, sinais, prodígios de Jesus, mas da pessoa, eles usufruíam da pessoa, da presença de Jesus. E agora essa presença não era possível mais porque Jesus havia morrido. Mas Jesus aparece então no meio deles, a casa fechada, tudo fechado, Jesus aparece no meio deles e mostra para eles as mãos, o furo nas mãos, né? Ele tinha sido crucificado, então havia sinais da crucificação no corpo dele. Então ele demonstra para eles sinais da crucificação, para eles não acharem que era uma outra pessoa. Não, sou eu. Eu mesmo que vocês viram na cruz, sou eu. Eu mesmo que vocês viram entregando o Espírito, sou eu. E ele mostra o lado, né? As mãos feridas e também o lado, porque na cruz um soldado fere o lado dele, perfura a lateral do corpo dele, para ver se ele estava vivo, dá uma machucada nele para ver se ele ia ter algum tipo de reação. Mas ele não reage, porque ele já estava morto. Então ele mostra a ferida do lado, ele mostra a ferida nas mãos, ele fala, sou eu. O que Jesus quer dizer com isso? A ressurreição é uma realidade para aqui e agora. A ressurreição não é uma realidade para o dia final. Porque, via de regra, o judeu acreditava, e ainda acredita, na ressurreição no último dia. Não é isso que foram falado pelas irmãs de Lázaro?
Jesus falou, vocês creem na ressurreição? Cremos que ele há de ressuscitar no último dia. Então sempre se pensa, sempre se projeta para um futuro escatológico, para um momento escatológico, a ressurreição final, né? Até porque era a profecia de Daniel que vai dizer que os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Mas isso num dia determinado, como Isaías mesmo vai falar também, por exemplo, que eu ressuscitarei no último dia, né? Fala sobre o último dia. Só que ressurreições acontecem todo dia. A de Jesus tinha acontecido, ele mostrou que imediatamente já tinha sido ressuscitado. Aí você fala assim, mas é Jesus. Não, mas ele fala também com o ladrão na cruz, você lembra? Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo a sua ressurreição vai acontecer. Você não precisa esperar o último dia. É por isso que é com essa fé, com essa certeza, com essa palavra que nós podemos afirmar que os nossos irmãos que foram arrebatados lá da nossa igreja, desde 2017 até hoje, ontem a Mônica, já estão ressuscitados em Cristo Jesus. Já estão. E a Bíblia diz em Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo falando, que a gente precisa se consolar com essa expectativa, se consolar com essa fé. É nessa fé que a gente precisa se consolar. É claro que a ausência das pessoas machuca o nosso coração, deixa o nosso coração consternado. É claro que deixa o nosso coração abatido, deixa a nossa vida abatida, e a sensação de prosseguir se torna uma coisa difícil e pesada, não é verdade? A ideia de, nossa, eu tenho que prosseguir minha vida agora com essa ausência. Imagina bem para os familiares, para as pessoas que estão mais próximas, para os meus irmãos que estão assistindo aí, que perderam o ente querido. Como é difícil a gente caminhar, seguir adiante com aquela ausência, né? Mas Jesus vem e ele fala assim, ó, no versículo 21, disse-lhe Jesus, pois outra vez, ele já chegou falando, paz seja com vocês, tenham paz, permita que a paz que excede todo entendimento humano possa cobrir essa consternação, cobrir essa frustração, cobrir esse medo, permita que essa paz seja maior do que o medo, a frustração e a consternação. Aí ele fala de novo no versículo 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E agora ele fala, né, vocês precisam prosseguir. O Pai me enviou, eu cumpri minha missão, fui para a glória, agora vocês têm que cumprir a missão de vocês. Tem que cumprir. Precisam cumprir a missão de vocês. O reino dos céus precisa ser povoado, quer ser povoado. Foi criado para com esse objetivo. E a gente tem que prosseguir. Aí eles olharam para a cara do outro e falaram, mas como que a gente vai prosseguir? Aí no versículo 22, Jesus sopra sobre eles, e essa é uma cena muito emblemática, né? Jesus sopra sobre eles e fala assim, recebam o Espírito Santo. Sopra sobre eles. Deus soprou nas narinas do homem quando o homem foi feito. Lembra que eu falei semana passada? Então o pó da terra e o sopro de Deus fez avivar a alma. Então que esse sopro do Espírito Santo que foi sobre os discípulos naquele momento também seja sobre nós, para que a gente consiga prosseguir na força do Espírito Santo, não na nossa, porque a nossa força é consternada, ela está consternada, a nossa força está diminuta, a nossa fé está pequenininha, nosso coração está pequenininho, mas há uma fonte inesgotável que pode nos manter de pé, apesar dos pesares, literalmente falando, apesar do luto, há uma fé que é capaz de nos manter de pé, ao poder do Espírito Santo, né? Então, não é uma ressurreição para o mundo escatológico, ou para o tempo escatológico, para o tempo do fim, uma ressurreição imediata. A nossa ressurreição é imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E a fé, ela precisa cumprir o papel de incondicionalidade. A gente precisa permitir que ela cumpra o papel de incondicionalidade. Muitas vezes a gente vai continuar caminhando, chorando mesmo. Muitas vezes a gente vai ter que sentar e falar, não, peraí, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempinho aqui, vou sentar. Porque deixa eu te falar uma coisa, aqui foi a primeira aparição de Jesus a todos os discípulos. Primeiro apareceu Maria Madalena, depois ele aparece a todos os discípulos aqui. 8 dias depois, se você vai continuar lendo o Evangelho de João, você vai ver que 8 dias depois, Jesus aparece para eles novamente e eles estavam ainda trancafiados com medo. Ainda. Eles estavam na mesma condição de frustração. O texto fala que assim que Jesus apareceu para eles, ficaram felizes de ver que Jesus mostrou o lado, mostrou a mão, mostrou tudo. Ele falou, nossa, Jesus mesmo, ele ressuscitou mesmo. Então eles ficaram felizes com isso, mas permaneceram trancados. Permaneceram trancados mais 8 dias. Eles só saíram mesmo para continuar caminhando depois que eles tomaram posse da presença do Espírito Santo na vida deles. E assim tem que ser, tomar posse desse sopro. Eu sei que é difícil para os irmãos que perderam o ente querido, e aí eu me refiro não só ao Lúcio e ao Vitor Lúcio, que são os mais próximos de nós agora, desse momento,
mas a todos os outros que perderam, que toda vez que vai ao cemitério, toda vez que vai a um momento de luto, acaba revivendo, né, rememorando os momentos de dor que passaram. Mas vocês estão prosseguindo e vocês irão prosseguir cada vez mais no poder do Espírito Santo, sabe? Quando a gente tem assim a ideia de que Jesus cumpriu a missão dele e foi elevado aos céus, e a gente transfere isso para a nossa história, falando assim, Mônica cumpriu o papel dela e foi levada ao céu, foi arrebatada, foi conduzida a Deus. Quando a gente pensa assim, nosso coração fica mais consolado, sabendo que nós também temos uma missão a cumprir. A nossa ainda não foi cumprida, por isso nós estamos aqui. Mas a deles, os que foram, os que têm ido, é porque a missão foi cumprida. Cumpriram a excelente missão, né? Combateram de fato o bom combate. E porque combateram o bom combate, guardaram a fé, foram recebidos nas mansões celestiais. Quanto a nós, precisamos aguardar a nossa vez. Precisamos aguardar a nossa vez, trabalhando, chorando tantas vezes, né? Não é caminhando, chorando, levando a semente preciosa. É assim. Salmo 126 fala isso. Muitas vezes é assim. É com lágrimas nos olhos, é com um andar meio trôpego, né? Meio sem direção, é mesmo com a cabeça aérea, tantas vezes, com vontade de ficar... Às vezes a gente não fica trancado dentro de casa, como os discípulos estavam, mas às vezes trancado debaixo do cobertor, porque a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, quer ficar tentando digerir tudo que aconteceu. Era assim que eles estavam. E é assim que a gente fica tantas vezes. Mas o poder do Espírito Santo, ele pode nos levantar dessa situação. Por isso Jesus soprou e falou, sigam, versículo 21, eu envio vocês, e para mostrar que eu estou enviando vocês, recebam o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E é nessa força que a gente vai, não é na nossa não. E mais uma vez fica provado que o justo vive é pela fé, e pela fé incondicional. Quando nós cantamos, né, que se o mar não abrir, e tudo mais que a gente canta, a gente faz tudo isso no poder do Espírito Santo, não é por nós mesmos, não. E quando a vida exige essa fé incondicional, é aí que a gente vê que, de fato, a gente precisa de muita fé mesmo. Porque fé para coisas pequenas, para o dia a dia, é mais fácil, né? É mais fácil fé para o dia a dia. Mas quando acontece esse tipo de coisa, essa ruptura, onde uma pessoa é tirada e a vida cobra da gente uma fé, a fé que a gente canta, a fé que a gente prega, não é isso? A gente prega para os outros isso, a fé que a gente prega para as pessoas, a fé que a gente canta, a fé que a gente diz que tem, né? Aquela crença profunda que a gente tem. Aí a vida às vezes cobra da gente viver isso. E a gente percebe que só é possível viver essa fé no poder do Espírito Santo. Então que seja sobre nós, meus irmãos, o poder do Espírito Santo, que seja sobre nós a virtude do Espírito Santo, que ela consiga aumentar a nossa fé, colocar numa condição incondicional mesmo, colocar a nossa fé nesse patamar de incondicionalidade, porque só assim a gente consegue suportar e passar por tudo aquilo que ainda teremos que passar, que estamos passando e ainda teremos que passar, mas é só no poder do Espírito Santo, e que bom que a gente pode contar com ele, né? Então vamos orar. Seja sobre nós o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor derramou do teu Espírito sobre os discípulos, para que eles prosseguissem suas vidas com a sua ausência, também nos ajude, derrame sobre nós, ó Deus, essa unção, para que possamos prosseguir, apesar das ausências que temos tido. A mais recente, a Mônica. Seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê um dia guardado, dirigido e abençoado por Ele.